Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Zé Osmar, um espaço de debate, interatividade e informação sobre temas relevantes e importantes para a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre autismo, inclusão e o papel das políticas públicas na vida das famílias atípicas. Para essa conversa eu tenho a honra e a alegria de ter aqui no estúdio comigo o deputado estadual Franzé Silva, que é tido e havido como um defensor dessa questão das pessoas com deficiência, uma voz ativa no parlamento piauiense sobre o tema, e a mãe especial que vive essa realidade, a unionense Gardênia Bacelar. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Primeiro agradecer o convite aqui do Zé Osmar e o prazer de estar aqui ao lado da Gardênia, participando desse podcast, um bate-papo que a gente quer chegar a cada família, não só de União, mas de toda a região, com conteúdo que ajude as pessoas a cada vez mais ficarem responsáveis pela inclusão no nosso estado. Muito bem. Gardênia, obrigado por ter vindo. Uma palavrinha para os nossos... Para mim é um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês, né? Fale mais próximozinho um pouquinho. Para mim é um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês, principalmente ao lado do deputado, né? Que ele defende uma causa muito importante, de grande valia, né? Graças a ele a gente já tem conseguido muitos benefícios às nossas crianças, né? Porque falar de inclusão pode até ser fácil, mas fazer a inclusão é muito difícil, né? Muito bem, vamos iniciar aqui, com o deputado Franzé, né? Deputado Franzé, o senhor é reconhecido por sua atuação na defesa das pessoas com deficiência. Hoje é uma personalidade reconhecida em todo o Piauí, até nacionalmente. O que mais se escuta das famílias piauienses, o que mais você escuta, né, ouve das famílias piauienses sobre os desafios do enfrentamento desse problema no dia a dia? O que mais preocupa as mães, também aos pais, é a necessidade do Estado. Quando eu falo Estado, eu digo União, Estados e municípios, de efetivamente executarem políticas públicas. A inclusão ela não vai acontecer se esses 3 níveis de governo não assumirem o seu papel. Então, a gente sabe da dificuldade de uma mãe em ter um atendimento de um neuropediatra na rede do SUS. Se precisar de uma terapeuta ocupacional, se precisar de um fonoaudiólogo, enfim, qualquer profissional, o SUS vai deixar aquela mãe, aquele pai e aquela criança durante anos esperando a marcação de uma consulta. Se o SUS é falho, também é falho o município. Então, as prefeituras não abraçam essa questão de atendimento, especialmente nessa primeira fase da infância. O governo do estado deu um passo agora que foi o Piauí Digital, mas também é muito dificultoso você conseguir algumas especialidades. Então, a gente precisa dizer em alto e bom som que se o poder público, se é o Estado, a União e os municípios não fizerem aquilo que é de direito, de que é obrigação eles fazerem, nós vamos ainda andar muito lento no processo de inclusão no Brasil, especialmente no Piauí. Deputado, você tem duas crianças com autismo, certo? Correto? Correto. Então, o senhor enfrenta na pele, no dia a dia, esse problema, tá? E está numa posição privilegiada no Estado, porque ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. De quando o senhor começou a trabalhar essa questão para hoje, o senhor relaciona os avanços, teve avanços? Claro, teve avanços. Nós começamos a fazer a discussão da inclusão ainda na minha campanha de 2017. 2018 foi a eleição, 2019 eu assumi como deputado.
E somente no final de 2019, a minha esposa desconfiou ali dos comportamentos do Miguel, que é o mais velho, Sim. e levou até um neuropediatra, e ali foi primeiro passo do diagnóstico dele. Então, o diagnóstico do Miguel e depois do Matheus fez com que eu entrasse muito mais, de forma muito mais profunda na discussão da questão da inclusão. Não só com leis, mas com emendas, com ações, andando o Piauí, Debatendo o problema do Piauí. ouvindo a população, especialmente as mais pobres, e desse escutar, de reunir famílias, ouvir ali relatos, a gente foi fazendo isso virar lei, virar projetos, virar ações, e hoje a gente percebe que o meu mandato, o mandato que o povo do Piauí me deu, já faz com que algumas situações aconteçam de evolução. Não é só a lei, Sim. mas a voz do deputado, um deputado que se impõe sempre que a gente vê uma família sendo desrespeitada, uma família sendo ali esquecida pelo poder público, e eu uso a tribuna, eu uso a voz, eu uso rede social, e isso certamente tem colocado essa discussão mais de forma qualificada dentro do ambiente familiar, político, em cada um dos municípios que a gente tem andado e feito essa mensagem. Então, se você me perguntar se melhorou, melhorou. Porque se eu não estivesse nessa causa, certamente uma voz não estaria se levantando para representar diversas vozes que precisam de ter ali um porta-voz que fale, que cobre, que busque cada vez mais os direitos das nossas crianças autistas. Muito bem. Gardênia, nós ouvimos aqui o deputado falando dos avanços e das dificuldades que ainda remanescem, né, nessa questão. Você, como uma mãe de uma criança especial, o que mais lhe atormenta, o que mais lhe preocupa, né, hoje, na questão do autismo? Hoje, na questão do autismo, como o deputado já citou, né? Se você puder falar um pouquinho mais alto para nós. Graças a Deus, através dele já veio muito avanço, né, na educação. A gente olha para ele, é como se ele representasse nós. Aliás, ele representa nós, porque ele, como político, ele conhece o autismo porque ele vivencia o autismo. É diferente de você falar do autismo por você apenas ouvir ou ler o autismo, do que você falar do autismo, você vivenciando o autismo. Então, para a gente, mães, hoje, ele nos representa. Hoje ele pode falar da inclusão, ele pode falar do autismo, que eu acredito. Porque ele vive na pele o que a gente vive. Ele passa dificuldades que a gente passa. Ah, mas ele tem uma condição financeira melhor. Tem. Mas o autismo é o autismo, né? O comportamento das crianças, eles abalam muita gente. E quando a gente trata de inclusão, quando a gente leva essa inclusão, a gente não leva a inclusão só para a escola. Essa inclusão que a gente fala é a inclusão da sociedade também. Que as pessoas precisam incluir as crianças, os adolescentes, os adultos autistas dentro da sociedade, né? Existe muita política, né, que nos acolhe. Quando eu digo nos acolhe, que acolhe minha filha, demais crianças e outras, né? Mas ainda elas estão muito ainda no papel, né? Então a gente ainda precisa brigar, mas o primeiro passo já foi, né? O primeiro passo já foi, que já foi criada a lei, então é nós, os pais, não desistir, né? Como o deputado disse, a gente continuar firme, porque existe muitas barreiras, e não são poucas. O preconceito, ele é o maior inimigo. E o preconceito, ele não vai acabar nunca, porque quando ele morre em um, ele nasce em outro. Tá aqui um testemunho rápido. Quando eu era criança ainda, sei lá, acho que eu tinha 8, 9 anos, eu vi uma cena aqui no interior onde eu nasci, né, do município de União, de uma família numerosa, tinha mais ou menos 12 filhos, e nasceu uma menina, ele não sabia o que era, né, mas como ela era muito inquieta, e eles amarravam numa forquilha da casa lá,
né? Eu me lembro dessa cena, achei assim, eu fiquei muito perturbado com aquela cena, a menina amarrada. E aí eu perguntei para um irmão dela, né, que era, vem cá, por que aquela fulana tá... Não, porque ela não se aquieta não, sabe? Só se for amarrada mesmo. Então essa é uma coisa terrível, né, que existia, falta de conhecimento, falta de apoio, falta de um deputado assim como o deputado Franzé hoje. Deputado, o senhor pode relacionar aí, em resumo, o resultado do seu trabalho na Assembleia Legislativa em defesa das pessoas com essa síndrome? Nós temos trabalhado, Zé, muita questão de legislação, porque a gente precisa ter um amparo jurídico para lutar pelos avanços. Então são leis das mais diversas, na área da educação, na área da saúde, na área do lazer. É inconcebível que a gente segregue as crianças em qualquer nível. Então nós temos uma produção legislativa de forma transversal. Então são leis que dão garantias de avanço para a gente poder depois usar essas leis. Cada família, cada mãe, cada pai tem que usar essas leis. Se não tem advogado, ir na defensoria, acionar o Ministério Público, para que a gente possa ter as garantias que essas crianças precisam para evoluir. Mas também a gente tem colocado recursos nossos de emendas dentro das instituições, dentro das entidades. Nós percebemos a dificuldade que é o primeiro passo para que a criança possa ter uma busca mais qualificada de evolução, que é o laudo. O laudo, ele, ao ser expedido, ele vai diagnosticar a criança, mas também vai apontar que terapias essa criança precisa para evoluir naquela determinada fase da vida. E a dificuldade é muito grande em relação ao laudo. Se uma pessoa precisar buscar isso na rede do SUS, vai esperar 1 ano, 2 anos. Se for buscar um profissional da rede privada, vai pagar de R$700 a R$900 a consulta. Então é uma coisa totalmente fora do contexto daquelas pessoas mais pobres. Então nós montamos um projeto chamado Mente em Foco. Esse projeto é um ônibus adaptado a um consultório volante com uma equipe multiprofissional que vai atender crianças de 7 a 10 anos que estão no CAD único. Então, nosso foco inicial é atender as pessoas mais pobres. Já estivemos em Parnaíba, em Oeiras, estivemos em Santo Antônio de Lisboa, estivemos agora, já agenda para Floriano, queremos chegar em Valença, chegar em Buriti dos Lopes. A ideia é que esse ano a gente faça um quantitativo grande de municípios para levar esse laudo. O laudo é a porta de entrada. E a gente quer, no próximo ano, ampliar essa ação. Vamos colocar mais emendas para ter um outro consultório volante com essa equipe multiprofissional, mas também agora, além das crianças de 3 a 10 anos, que é a primeira infância, nós queremos atender a adolescentes, jovens e adultos. São muitas as pessoas que não têm no laudo, não tem como ter uma orientação de terapias, mas acima de tudo, as pessoas mais pobres não têm acesso ao benefício de prestação continuada, porque precisa do laudo, e é um salário mínimo que para uma família pobre, Zé Osmar, significa muito. E a gente não só entrega o laudo, mas também acompanha, através da nossa assessoria jurídica, esse passo seguinte de acesso ao BPC. Então, são ações como essas que nos colocam cada vez mais com a responsabilidade com essa política pública. A lei 12.764, de 2012, foi a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção às Pessoas, ao direito da pessoa com deficiência.
ela só estabelece as diretrizes nacionais, mas os estados têm competência para legislar nessa matéria, nas áreas específicas, levando em consideração a situação de cada estado? Eu, inclusive, quero aproveitar a sua audiência aqui do podcast para dizer que os vereadores também. Os municípios também, eu li a lei, os então, municípios assim, podem, importante que os vereadores abracem essa causa, a causa da inclusão, e sejam um instrumento de evolução na cidade de União, nessas cidades vizinhas. É preciso ter um compromisso, Zé. Quando você tem a empatia, você tem o compromisso, você faz produção que beneficia a vida das pessoas. E hoje nós não podemos deixar de estar ali ao lado das pessoas que mais precisam, as pessoas que precisam de inclusão, e não só os deputados, mas também os vereadores precisam estar junto ao Poder Executivo. Eu cobrando lá para o governador, os vereadores cobrando aqui para o prefeito, para a gente ter a certeza de que a união de esforços vai fazer a vida das pessoas melhorar. Ardênia, você vive, e eu estou repetindo isso porque é a realidade, você vive na prática esse problema. Você acha que as políticas que são formatadas em nível nacional, estadual, especialmente pela ação do deputado Franzé, elas estão chegando na ponta aqui, elas estão chegando no município? E se não estão chegando, o que você sugere para que elas cheguem? É como a pauta aqui do deputado, né? Essa questão que ele falou, né? Tanto do município, é como eu estava falando anteriormente, a questão da fiscalização. O deputado não vai sair de lá para vir fiscalizar nada, né? Isso não tem nem cabimento. Mas é uma coisa que eu comentei com o vereador, que cabe aos vereadores, sim, fiscalizar a educação inclusiva. Inclusive eu citei que eu acompanho muitos vereadores, né? Eles prestigiando jogo de sinuca, jogo de baralho, outras coisas a mais, né? Outras coisas a mais. E a educação inclusiva, eu nunca vi nenhum vereador dentro de uma sala fiscalizando se realmente está acontecendo a inclusão. Se realmente a escola está dando suporte àquele auxiliar de apoio para trabalhar com aquela criança. Eu não vejo nada disso registrado. Então, cabe aos vereadores a cobrar isso, né? Então, se realmente as leis existem, se fosse executada realmente como era para ser, tinha muita evolução. Porque as leis são maravilhosas. Elas nos acolhem. O problema está na execução. Na hora da implementação das políticas. Exatamente, porque não há fiscalização, né? Ou simplesmente a gestão se trabalha do jeito que eles acham que é o certo. Haveria a possibilidade de se incluir na lei alguma trava, obrigando os municípios a investirem tantos por cento da receita corrente na inclusão? Zé Osmar, tem um projeto que já foi aprovado pela Assembleia. Sim. É um indicativo de lei, já está na mesa do governador Rafael Fonteles. Ele se mostrou simpático a esse indicativo de lei, que é a criação do ICMS Inclusão. Nós temos hoje em prática, em aplicabilidade aqui já no Piauí, o ICMS ecológico. O que é o ICMS ecológico? Aquele município que cumpre algumas metas na área do meio ambiente recebe mais ICMS. Então, aquele município que elimina o lixão, que faz a coleta seletiva do lixo, que cria na escola educação ambiental, que cria as brigadas de incêndios, enfim, são cerca de 12 a 13 itens. Esse município recebe mais ICMS. O que é que nós fizemos? Nós pegamos esse modelo de partilha diferenciada do ICMS e adaptamos para o ICMS Inclusão. Aprovamos na Assembleia e agora está na mão do governador Rafael Fonteles. O que é que nós estabelecemos lá? A escola municipal que foi inclusiva,
que tenha acompanhamento terapêutico, que tenha o cuidado com os ruídos excessivos para proteger as crianças com sensibilidade auditiva. Aquela escola que tem uma merenda escolar diferenciada para crianças que têm seletividade alimentar. Aquela escola que tem um plano de ensino adaptado e um plano de avaliação também adaptada para as crianças com autismo e outras deficiências intelectuais, vão receber mais dinheiro. Mas também aquela prefeitura que tenha os medicamentos necessários para as pessoas com deficiência, que tenha um processo de educação dentro da escola para formar os professores, formar as zeladoras, as merendeiras, os vigias, mas também formar os pais. Esse processo ele tem que ser completo. Então esse ICMS ecológico eu acho que é um grande passo que o Piauí dá. Não existe nenhum estado com essa legislação. O governador Rafael Fonteles vai dar um modelo para o Brasil e nós iremos incentivar as prefeituras que cuidarem da inclusão, dando para elas mais recursos de ICMS. Então é uma das legislações mais completas que a gente conseguiu fazer ao longo desse período enquanto deputado estadual. Torcemos para que o governador implemente essa lei e estimule os prefeitos, porque uma coisa que faz com que eles entrem na política é dinheiro. Não é à toa que o meio ambiente agradece no Piauí, melhorou muito. Você vê hoje as latas de lixo seletivo em cada cidade. Você vê educação ambiental nas escolas. Agora a gente precisa cuidar da inclusão. E o ICMS Inclusão vem nesse sentido. Então, só para esclarecer um pouco aqui para os nossos ouvintes, esse projeto ICMS Inclusão, ele mencionou que a Assembleia aprovou o indicativo de lei, porque a competência de encaminhar a lei para a Assembleia é do Executivo. Como nós... Porque mexe com o ICMS. Como mexe em receita. Com a receita, exatamente. Então isso é competência do Executivo. Constitucionalmente, a divisão das competências, essa é uma competência do Executivo. Então, o governador Rafael Fonteles, que eu espero que veja esse nosso vídeo aqui, está nas suas mãos encaminhar esse projeto de lei o mais rápido possível para a Assembleia Legislativa, porque ele é de importância fundamental. Gardênia, a sua experiência como pedagoga, a Gardênia trabalha também na área, é mãe de uma menina autista e trabalha na área, na escola para autistas, né, com autistas. O que você acha que as escolas precisam, né, para efetivamente darem o suporte que uma criança autista necessita? As escolas hoje, eu poderia dizer que ainda elas não estão preparadas para receber nossas crianças, né? Tanto no suporte pedagógico, como até no suporte emocional, né? Então, a escola hoje, ela acolhe, né? Ela acolhe quando eu digo acolhe é quando aceita a matrícula e tudo mais, mas infelizmente ainda não tem, né, o PEI nunca foi desenvolvido, né, que é o plano individualizado, ainda não foi desenvolvido para nossas crianças. Inclusive já teve reunião sobre isso para fazer, pelo menos até o momento eu não vi de nenhum. E você está falando das escolas do município de União? Do município de União. Estou falando do município certo, onde eu participo. Localizar, né? O nosso. Não, é da de União. Eu não vi, né, nenhum. Então a gente tem muito essa dificuldade, inclusive de trabalhar com crianças autistas do nível severo, principalmente aquelas que são mais comprometidas, aquelas que não conseguem acompanhar o pedagógico, ou seja, que ainda não desenvolveu nada do pedagógico. Então, nas escolas, como já pegando o ensino fundamental, a gente fica presa. A gente não sabe o que fazer, a gente não tem suporte, a gente não tem material, né? Então, quando algum professor pronuncia de aparecer com a tarefa, é uma pintura, né? Somente aquela pintura, e aí aquele barulho rápido mesmo dentro da sala é o gatilho para aquelas crianças que têm o sensorial muito atingido, né? Então ali ele já não começa mais a conseguir trabalhar, ele já vai para fora, já começa a correr nos corredores, né?
E hoje em dia está até difícil para correr nos corredores, porque as escolas estão tudo integral, está tendo a mesa de alfabetização. Então, quando eles correm para o corredor, já tem outras crianças lá fazendo mais barulho. Então, a gente fica presa com essas crianças, a gente não sabe o que fazer, o que trabalhar com elas, né? Porque o suporte não tem. Né? E como não tem o laudo terapêutico, né? Porque eu acredito, como o deputado falou, que é de suma importância esse lado terapêutico dentro da escola. Muito, muito, muito mesmo importante, né? Para essas crianças. Principalmente para as mais comprometidas. Porque tem criança, né? Que elas conseguem desenvolver igual as outras crianças. Elas não precisam de intervenção, de plano, de nada. Elas conseguem acompanhar, às vezes, melhor do que os outros. Né? Existe muito isso, mas tem muitas ainda que não conseguem. Então é de suma importância que chegue o mais rápido isso nas escolas, para a gente ter um avanço. Outro dia eu estava conversando com você sobre podcast, né? O que nós íamos conversar e tal, e ela mencionou que como existem os níveis, né? Os níveis de falta de cognição, de deficiência de cognição, né? E o nível mais severo, nos níveis mais severos, ela dizia, eu penso que nos níveis mais severos não é possível fazer a inclusão, né? Tá? Ela mencionou isso. No nosso debate ali antes, o deputado fez questão de frisar com muita veemência que nós não podemos abrir mão da inclusão, né, deputado? Então, senão a gente volta para aquela criança que você viu amarrada no interior. Agora, eu lhe pergunto, o que o deputado tem a dizer a respeito dessa percepção de uma mãe, né, de um autista, de uma criança autista, que chegou a pensar que não é possível, efetivamente, dependendo do grau, um grau muito elevado, se isso não prejudicaria os outros alunos. Eu tenho exemplos de suporte 3 ou severo, como quiser denominar, que era não verbal, criança que não falava nada, que se automutilava, isso constantemente, que seletividade alimentar extrema, praticamente não comia nada, Gardelha. E eu acompanhei alguns casos como esse, e hoje eu vejo a evolução que foi. E eu fico imaginando, Zé Osmar, se na dificuldade, no sofrimento da mãe ou do pai ou da família, eles tivessem recuado de deixá-los na escola, de brigar por terapia, aquela criança hoje não estaria falando, não se automutila, lê, escreve mais de um idioma. Então, o nível de inteligência de um autista é fora da curva. O que se precisa é fazer com que chegue o remédio para essa criança. Remédio chama-se terapia. Remédio chama-se inclusão. Eu sou terminantemente contra a qualquer processo exclusivo. Tá? Excluir nunca, jamais. Nós temos que brigar com a escola, brigar com o prefeito para ter os remédios necessários para que aquela criança possa se autorregular, possa ter o controle emocional, que tenha o laudo para saber quais são as horas de terapia, que terapia essa criança precisa, ter o apoio do poder público. Então não tem outra saída a não ser a gente brigar. Eu tenho dito em todo lugar que eu tenho passado, Zé. Vamos nos unir, vamos formar grupos de autoajuda, vamos para frente. Nós não podemos recuar. Radicalizar a inclusão. Radicalizar pela inclusão. Cada mãe, cada pai quer ver o seu filho evoluir, quer ver o seu filho falando, quer ver o seu filho não tendo ali processo de se desregulando constantemente. É o sono de todos nós, pais atípicos e mães atípicas. Então, quando eu vejo alguma mãe, algum pai cansado, e olha que o cansaço é grande, Zé, é decorrência do cansaço, às vezes,
querer abrir mão de ver a evolução dos filhos. E eu tenho buscado o tempo todo bater na tecla. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém vai recuar 1 milímetro em relação a essa questão da inclusão. E eu tenho buscado aqui, Gardênia, tenho uma preocupação muito grande, especialmente com as mães. Porque eu tenho andado o Piauí todo, Zé Osmar, e tenho me deparado com diversos níveis sociais onde o autismo é presente na família. Mas especialmente as mais pobres. Geralmente, mãe solo, que tem 2, 3 filhos, desses 2, 1 ou 2 são autistas, e que vive de biscate, que vive ali a sobrecarga do processo que tenta colocar os seus filhos fora da escola, que não consegue medicamentos. Essa mãe se sobrecarrega. E a saúde mental dessa mãe vai para o espaço. É uma coisa que não tem como conter. Existem casos extremos em relação à saúde mental das mães. Deputado, esse é um tema que nós discutimos ali antes de começarmos aqui o podcast. As ações hoje, a sua maioria, que a gente tem conhecimento, elas são voltadas para as pessoas, as crianças, especialmente com a deficiência, tá? Tem alguma ação pensada pelo senhor ou em tramitação, enfim, na Assembleia, que seja voltada para as famílias, especialmente para as mães que lidam com essa questão? Nós aprovamos a Semana da Mãe Atípica. O segundo domingo de mês de maio é o Dia das Mães. Nós criamos a semana, que é a semana seguinte. Qual é a função dessa lei? É puxar o debate público de como estão as mães, quais a oportunidade que uma mãe tem de se qualificar. Gardênia está numa escola, mas a mãe que não tem condições de trabalhar, como é que ela entra no mercado de trabalho, como é que ela vai ter acesso a montar o seu salão de beleza, botar os seus doces salgados, que ela possa trabalhar em casa, cuidando ali dos filhos. Então, nessa semana, é a semana que a gente dedica a falar das situações das mães atípicas. Qualificação de mão de obra, momento de estudo para essas mães e, especialmente, a questão de ter a sua saúde mental preservada. Então, essa semana é uma semana que ela não pode passar alheia. Nós vamos, durante o próximo ano, fazer um trabalho intenso em cada município para a gente colocar em prática essa Semana da Mãe Atípica. Mas a gente tem aqui no município vizinho de União, José de Freitas. Eu coloquei, Gardênia, um recurso na Associação Freitense dos Autistas, a AFA. Coloquei uma emenda lá, e o objetivo da emenda é cuidar das mães. Tá? Então, elas se reúnem toda semana para receber cuidados, terapias, receber orientações, receber o cuidado da beleza. Lá tem uma parceria, né, com um instituto que leva a atenção à beleza das mães atípicas. Então, esse trabalho é um trabalho piloto que nós estamos fazendo em José de Freitas. Mas para o próximo ano eu já quero espalhar para mais municípios. E eu estive recentemente lá em José de Freitas acompanhando uma dessas reuniões. E qual é a questão lá? Todas muito felizes com essa ação, Zé Osmar. E me pedindo para não paralisar no próximo ano. Elas querem, pelo contrário, incrementar, porque elas mudaram a forma de cuidar dos seus filhos na hora que tiveram orientação, na hora que elas tiveram o autocuidado, na hora que elas tiveram a autoestima melhorada. Então, esse projeto, ele é chamado lá em José de Freitas de Mãe Te Acolho. Mãe Te Acolho. Mãe Te.
até acolho. Então a gente quer avaliar esse projeto no final do ano com a AFA e tirar um modelo para a gente espalhar pelo resto do Piauí. Porque a gente sabe que esse ponto específico da saúde mental é um virar de chave. Na hora que você trabalha isso, você vai ter dentro de casa uma mãe mais qualificada para acompanhar seus filhos. Gardênia, nós estamos encaminhando para o final, que nós temos nosso tempo aqui, tá? O pessoal já informou ali. Você tem uma criança com 8 anos? 8 anos. Então você tem 8 anos de estrada, né? Na luta com essa situação. O que você diria para as mães que estão começando essa jornada? Olha, como o deputado citou aqui, né? A dificuldade que as mães têm de estudar, né? Que eu me formei, né? Mas eu vou falar para vocês da dificuldade que eu tive. Eu vim me formar depois que eu já tive a Lavínia. E até mesmo pela Lavínia. Porque antes eu já tinha feito pedagogia e tinha parado. Mas quando eu tive o laudo, que eu entrei em luto, porque a gente é um luto, quando a gente recebe aquele laudo por um lado. Aí eu disse, eu preciso estudar. Voltei para a universidade. E eu estudava com a Lavínia no colo. Eu sou mãe solo, eu não tinha o benefício, eu não tinha Bolsa Família. Eu morava apenas na casa cedida pela minha mãe, sustentada pela minha mãe. Então, o que eu fazia? Eu fazia trunfa, fazia mousse de maracujá. Todos os dias eu levava um isopor e levava a Lavínia para a escola. Muitas vezes, quando ela ficava gritando, né, na faculdade, na escola, aí ela gritava, incomodava os alunos dentro da sala. Eu saía, tirava foto do quadro. Quando eu chegava em casa à noite, eu ia copiar aquilo para estudar. Então, a minha formação ela não foi fácil. Ela foi mesmo bem difícil, mas graças a Deus eu consegui. E hoje estou aqui contando, né? E acho muito importante, tipo assim, um projeto. Porque quando eu digo, a gente não consegue trabalhar fora. Hoje eu já consigo trabalhar meio que nesse serviço de auxiliar de apoio, que é a carga horária para ser maior, mais relevante a Lavínia. Eles são bem favoráveis comigo em algumas situações, né? Mas é difícil, eu digo assim, é como eu lhe falei, né, naquela outra vez, que assim, o sonho é que, tipo, trabalhar, essas mães, fazer curso profissionalizante para elas se aperfeiçoar, porque um BPC, um salário mínimo, é uma ajuda imensa, mas não dá para nos manter, né? A gente não tem condição de trabalhar fora e trabalhar em empresa privada, então a gente precisa se profissionalizar, trabalhar dentro da nossa própria casa, fazer nosso próprio horário, ter uma renda extra, mesmo que não seja lá essas coisas, mas tem dia que a gente não tem nem um arroz. E você trabalhando, você tem. Então é a coisa que eu busco muito isso aí para ajudar minhas colegas. Porque praticamente quase todas as mães que eu conheço, elas não trabalham. Tem uma que tem 3 filhos, tem outra. Eu só tenho a Lavínia, né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho quem cuide da Lavínia. É eu e pronto. E já tem outras mães, como eu digo, olha gente, vocês têm que aproveitar que você já tem outros filhos que não são autistas, que já ajudam com os autistas. Então, vão trabalhando, fazendo dentro de casa. Hoje a gente tem que trabalhar de todas as formas. E o trabalho não é só a renda, é a nossa mente. É uma terapia pra gente. Se você fizer um crochê ali, é uma terapia. E você tá ali fazendo. Então, tem muita coisa que eu faço de trabalho que é até terapia. Certo. E qual é o seu sonho? Sonho para sua filha e para os filhos e filhas. Eu acredito que todas nós mães, nós sonhamos com a evolução dos nossos filhos, que eles possam conseguir a independência, entendeu? Porque é muito triste pra gente, entendeu? Aquela criança depender totalmente da gente, até para comer, como muitos fazem, né? Depende totalmente. Então a gente já busca isso, que eles tenham pelo menos essa autonomia, né, do básico, do banho, do vestir, de se vestir, de calçar, de comer com as próprias mãos. Então a gente busca muito isso, né, porque isso aí é até um descanso pra gente. Porque é cansativo você não poder comer, você tá aqui. Eu mesmo, antigamente era assim, era o meu prato da Lavínia, uma colher na boca dela, uma colher na minha, né? Então, tipo assim, a gente não, praticamente não vive. A gente vive em função dos filhos. Então a gente tem que entender, nós mães, nós precisamos se cuidar.
A gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos nossos filhos. A gente deixa eles agitados, eles agressivos. Porque muitas vezes a mãe ela está tão exausta que ela termina agredindo o filho. Aí gera aquela criança agressiva, aquela criança com comportamento, né? Então, é uma coisa que eu digo bastante. A gente precisa trabalhar a nossa saúde mental. Porque quando a gente está bem emocionalmente, a gente cuida bem dos nossos filhos. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida. É verdade. Porque nós cuidamos dos nossos filhos. E quem cuida da gente? O deputado apresentou agora para nós uma saída, então, uma luz, né? Ave Maria, brilhou Esse meus projeto. olhos quando ele falou isso aí. E a autoestima da gente, muitas mães praticamente acabou com a autoestima. Até porque mesmo se a gente fazer um cabelo, diz, olha, tá gastando dinheiro do BPC do filho. Tudo que a gente vai atrás, a primeira pergunta que pergunta pra gente, cadê o BPC? Então é como se a gente não pudesse fazer um cabelo, a gente não pudesse fazer uma sobrancelha, não pudesse fazer uma unha. Aí se imagina a gente se olhar pro espelho, a gente do passado, e se olhar ali. É como se a gente visse que nossos filhos impedissem a gente de ser feliz dessa forma. E então a gente não pode olhar para os nossos filhos e impedir que eles fizeram isso. Não, a gente tem que aprender a conviver com nossos filhos. É a conhecer o autismo, como lidar com o autismo. Hoje eu consigo, deputado, muitas coisas eu já consigo viver com a minha filha. Eu consigo ir numa pizzaria, eu consigo ir numa churrascaria, coisa que parece assim, né? Que é meio agoniado, mas eu vou lá, dou uma ordezinha, é assim. Tem que ter pulso também, porque não é só ceder tudo. A criança, ela tem um momento de crise, mas também ela tem um momento de birra. E a birra é tão forte quanto a crise. Se você não saber diferenciar, você termina cedendo tudo. Muito certo, muito bem. Deputado, nós estamos realmente nos encaminhando para o final, mas nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito disso e eu creio também os nossos ouvintes, telespectadores. O senhor, como um pai de 2 crianças autistas e como deputado estadual, que futuro o senhor vê e espera no encaminhamento dessa questão tão grave entre nós? Josmar, eu acredito que quanto mais pessoas estiverem entrando, se mantendo e ampliando conhecimentos da causa, melhor. Então, o meu trabalho como deputado é exatamente dar repercussão. O seu trabalho aqui no podcast vai ser dar repercussão a essa causa. O trabalho da Gardênia como professora e mãe é dar repercussão. Mas uma repercussão que olhe positivamente. Olhe positivamente. As dificuldades são enormes, mas o sonho tem que ser maior. Então, o sonho tem que vencer as dificuldades. Então, é fácil? Não é fácil. A gente vai, num passe de mágica, fazer essa evolução acontecer? Claro que não. Mas se a gente não tiver persistência de que esse sonho vai se materializar, a gente está fadados a colocar essas crianças num processo de retrocesso. Porque o que a gente precisa é fazer com que elas evoluam. E a evolução se dá exatamente quando a gente tem a empatia dentro de casa. Por isso a questão importantíssima da saúde mental, da qualificação, do apoio e do suporte para as mães, mas também dentro das escolas. E não são com as criancinhas coleguinhas, não. É com o chão da escola, é com todo o quadro profissional que gira em torno da escola. Mas, acima de tudo também, Zé Osmar, são com os pais dos coleguinhas. O processo da inclusão, ela acontece de fato, e realmente acontece, quando um pai olha para uma criança neurodivergente, olha para um autista com TDAH, com TOD, e diz, e se fosse o meu? Qual era a forma com que eu iria fazer o comportamento, como é que eu iria tratar? Tá? Eu iria fazer com que meu filho
se afastasse dessa criança ou meu filho buscasse ser amigo dessa criança. E esse processo de educação se dá em casa. Então, o processo inclusivo, de fato, vai acontecer quando a empatia dos pais dentro da escola passar a acontecer. Por isso eu conclamo a cada pai que, se tiver um coleguinha dentro da sala de aula que seja neurodivergente, que esse pai busque orientar o seu filho ou sua filha, busque educar, busque fazer com que essa criança seja cada vez mais um colaborador de evolução. É só esse pai que não tem filho neurodivergente se colocar no papel e na situação do pai neurodivergente. Na hora que a gente conseguir fazer esse processo acontecer, Zé Osmar, grandes passos a gente vai estar dando na sociedade nesse processo de inclusão de forma mais ampla. Olha, essa conversa podia se estender pela noite toda, né? Mas a gente tem compromisso, o deputado tem compromisso, Gardênia também tem compromisso, e nós também temos compromisso. Então foi um prazer imenso, deputado Franzé, a professora Gardênia, tê-los aqui conosco, os dois nessa noite, tratando desse assunto que é importantíssimo para a sociedade brasileira. A gente conversou aqui com o deputado Franzé Silva, deputado estadual do estado do Piauí, e com a Gardênia Bacelar, que é daqui de União e professora de inclusão, né, nas escolas do município. Tratamos dessa questão do autismo e chegamos à conclusão de que a emoção transmitida aqui pelos dois, essa emoção me fez realmente pensar, nesse momento aqui, profundamente sobre esse tema, né? E a partir de agora nós vamos levar, aonde a gente for, nós vamos levar a defesa desse tema para desmistificar, né, essa situação que eu relatei no início aqui do podcast, lá atrás vivida de uma brutalidade imensa pelo desconhecimento, né, da sociedade. Nosso conversa, mais esse episódio do nosso Conversa com Zé Osmar. Se você gostou dessa conversa, segue o nosso canal, compartilhe e deixa lá o seu comentário. A gente quer ouvir você também. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos dois entrevistados, nossa conversa aqui, os dois que participaram da nossa conversa. Até o próximo episódio, muito obrigado. É isso aí.